A paz do Senhor, irmãos, nessa noite. Queria saudar todos os irmãos nessa noite, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez da Catedral da Assembleia de Deus. Estamos aqui mais uma vez da Catedral da Assembleia de Deus, Vaz Lobo, Congregação Pavuna. Mais uma noite com você, né? Agradecendo ao Senhor pela sua vida, pela vida de todos os irmãos que já estão presentes, Ana Beatriz. Dá um beijo no seu irmão que está fazendo aniversário hoje, né? Que o Senhor ele continue abençoando. A Cristiane Dias também está fazendo aniversário hoje. Que o Senhor ele possa cobrir cada um nesse dia com a sua unção, com a sua proteção, né? O verdadeiro pastor que tem cuidado de cada um de nós, nosso irmão Francisco, né? Que a presença de Deus esteja sobre cada casa, sobre cada vida neste momento. Bom é nós estarmos separando um momento, mesmo que seja curto, mas para nós estarmos agradecendo ao Senhor e invocando o nome dele, né? O Senhor ele nos dá 24 horas e nem sempre nós temos a oportunidade, porque são tantas coisas no decorrer do nosso dia que nos impede de nós chegarmos nesse momento como esse, né? Em um momento como esse, de estarmos agradecendo a esse Deus que tem cuidado com todo zelo, com todo amor, cada um de nós, né? Vamos estar orando enquanto nossos irmãos vão chegando, né? Sejam bem-vindos. Nós somos da Catedral da Assembleia de Deus de Vaz Lobo. Os nossos cultos de segunda, quarta, sexta e sábado são através do Facebook. Os nossos cultos presenciais são terça, quinta, domingo pela manhã e domingo à noite, né? Você que está nos ouvindo, será um prazer ter você lá conosco em um dos nossos cultos, né? A paz do Senhor a cada um, que o Senhor ele continue nos abençoando nesse dia, amém? Senhor, te damos graça nessa noite pela tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, pelo seu cuidado. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, possa continuar nos guardando e nos livrando, Senhor, do dia mau. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas, repreendendo todo mal. Senhor, toca na nossa mente, toca, Senhor, nessa pessoa que talvez nesse momento se encontre enfermo, doente, carente, Senhor, de um toque teu nesta noite. Nós queremos te pedir nesse momento, ó Pai. Toca, Senhor, toca nesse momento, nessa vida, Pai, nessa casa, nessa família, a qual o Senhor tem te pedido, te clamado por um socorro. Tu és o socorro bem presente, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, nossa irmã Deise, Duda, nosso pastor Sérgio, pastor Oti, né? Presbítero Carlos Misael, que é o nosso coordenador da nossa escola dominical também. Domingo nós teremos a nossa EBD e domingo também já será a nossa ceia, né? Os irmãos que não puderem estar conosco ali, prepare, né? A sua ceia para estar celebrando conosco ali. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos na casa do Senhor, né? Bom é nós estarmos aqui agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem realizado na minha vida e na tua vida, porque Ele é fiel, ainda que nós venhamos olhar para nossas vidas e olharmos, nos acharmos tão pequenos, mas nós temos um Deus grande, que não olha o tamanho da nossa pequenez, mas Ele olha para aquilo que Ele tem depositado na minha vida e na tua vida. Que o Senhor, Ele seja a tua fonte, que o Senhor, Ele seja o seu bom pastor, que o Senhor, Ele seja o teu socorro bem presente em tempo de angústia. Estamos vivendo momentos, sim, de angústia, mas eu quero nessa noite meditar com você e te pedir para você estar abrindo no Evangelho de João, capítulo 10. Os evangelhos são fontes muito ricas, né, sobre a vida de Jesus enquanto ele andou por aqui, enquanto ele ministrou, e nós vamos ver o cuidado de como o Senhor ele cuidava do povo e como ele cuida também de cada um de nós, né? Evangelho do João, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 somente até o versículo 11, nessa noite. Pediu o David está colocando aqui que eu esqueci de colocar no início, né? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 ao 11. É muito bom nós meditarmos na palavra do Senhor, né?
Às vezes nós falamos, Senhor é o nosso bom pastor, e nós esquecemos de olhar todo o aspecto, né, de um pastoreio, de ser ovelha. E o Senhor ele nos mostra um pouco disso justamente aqui no Evangelho de João, capítulo 10, que tem como título Jesus, o bom pastor, né? Que é o tema da nossa do nosso culto nessa noite, a ministração, que tem como título Eu sou a porta das ovelhas, né? Frase essa de Jesus, a qual ele disse que ele era a porta das ovelhas, ele é a porta das ovelhas, né? Então, na verdade, nós temos acesso ao Pai através da pessoa de Jesus Cristo. E eu quero te convidar nessa noite a nós estarmos lendo, amém? Diz assim, versículo 1 até o 11 nessa noite. Abrindo aqui. 1 ao 11, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Porém, aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Porque eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele é o nosso bom pastor. Se nós formos olhar para esse texto, o bom pastor, se ele está falando que ele é um bom pastor, porque com certeza naquele período, né, existia aquele pastor que não cuidava da mesma forma. Se nós formos olhar da forma da interpretação, né, tem um ditado muito popular que diz assim, que uma imagem, ela vale mais do que 1000 palavras. E se nós formos olhar a imagem do pastor no período, justamente nesse período, é da mesma forma, né? É da mesma forma. Na Judeia do primeiro século, você olhava para o pastor, ele tinha toda uma representação para aquele povo, talvez diferente do que tem para cada um de nós. Porque além de ser uma profissão, se você começar a ler o Evangelho, você pode ler a partir do capítulo 8, você vai ver do 8 em diante, 8, 9 e chega no 10, você vai ver que Jesus ele está falando para uma casta de religião ali, pessoas que tinham um título, que serviam a Deus, só que na verdade eles negavam a misericórdia. Então, diz no capítulo 9 que Jesus ele cura um cego de nascença. E Jesus, após curar aquele cego de nascença, o cego é questionado pela população. E se você quiser abrir, você pode abrir, 9 em diante. Fala que Jesus estava caminhando, adentrando a cidade. E quando de repente os discípulos apontam para Jesus e falam assim, olha Senhor, os discípulos falam para Jesus, olha Senhor, olha aquele cego ali, ele é cego de nascença. Quem pecou? Será que ele pecou para estar assim? Ou será que foi seus pais que pecaram para ele estar agora da forma como ele se encontra? Só que Jesus ele fala assim, olha,
eu quero te dizer que nem ele pecou e muito menos os seus pais. Porque, na verdade, é necessário que façamos as obras é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, porque por enquanto é dia, mas chegará o momento em que ninguém poderá trabalhar. Jesus estava falando no período de trevas, e que ele estava ali justamente para cumprir. Ele era luz em meio às trevas, e se ele estava ali, ele estava para poder manifestar a glória e a misericórdia de Deus. Então diz no versículo 5, ele fala assim, olha, é mais um, né? Eu sou de Jesus. Então ele diz, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Digo isto, e dizendo isso, diz o texto, que Jesus ele cospe no chão, faz lama e passa nos olhos daquele cego de nascença. Jesus, ele usa aquilo que é natural, mas ele usa aquilo que foi lhe atribuído a ele, a luz do mundo, o verdadeiro pastor, para salvar aquela ovelha que estava perdida em meio àquela sociedade. E diz o texto que Jesus passa no olho, aplica nos olhos do cego. E após aplicar nos olhos do cego, Jesus fala, ei, levanta-te, vai até o tanque de Siloé. E diz o texto que ele foi e lavou, e voltou vendo. E diz o texto que após esse cego ser curado da sua cegueira de nascença, ele volta para a cidade maravilhado com aquilo que havia ocorrido. E diz o texto que ele não sabia quem tinha feito, porque quando Jesus ele passa o cuspe, né? Na verdade, quando Jesus ele passa a saliva com lama nos olhos daquele cego, aquele cego ainda não estava vendo. Ele só começa a ver quando ele vai até o tanque de Siloé e ele lava os olhos, lava o rosto, aonde Jesus havia mandado. Então, na verdade, aquele cego, ele não sabia quem tinha curado. Ele não conseguia ver com os seus olhos naturais, mas algo cresceu nele, que era fé, que o fez enxergar além do natural. E diz o texto aqui, que quando ele volta, as pessoas conheciam ele porque ele ficava mendigando e viam ele assentado pela cidade, né? E pegando esmola. Então as pessoas começavam a falar, ei, será que era esse? Não era esse que ficava pelo canto como mendigo? Perguntavam alguns. Ué, não era ele que ficava recebendo esmolas? Perguntavam outros. E diz o texto que muitos perguntaram a ele, ei, quem é que te abriu os olhos? E o cego, ele não podia dizer quem era que tinha aberto os olhos dele, porque ele não tinha visto. E no versículo 10 diz assim, como foi que te foram abertos os olhos? E ele falou, olha, na verdade, o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e me mandou me lavar no tanque de Siloé. E após eu me lavar, eu estou vendo. Aquela ovelha que estava perdida em meio àquela sociedade, ela, na verdade, ela começa a testemunhar de um milagre que ela não tinha apenas escutado. Não um milagre que ela tinha visto, mas um milagre que ela tinha experimentado. Porque Deus o fez participante dessa história. Nós vamos olhar para nossas vidas, talvez você hoje, nessa noite, você pode estar falando assim, quem sou eu? Olha, nós estamos falando sobre um homem que era cego de nascença, totalmente excluído naquela sociedade, mas foi a pessoa que o Senhor escolheu para manifestar a graça. Talvez muitos olhavam e falavam que ele ficaria ali a vida toda, como ele estava. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus decide sobre a minha vida e sobre a tua vida, não há quem possa impedir, nem mesmo o inferno, para deter o que Deus tem para minha vida e para a tua vida. Por isso que ele vem dizendo. Então, quando nós vamos olhar, os fariseus começam a interrogar o cego. E eles começam pela família, né? Porque o cego só falava que o homem chamado Jesus o havia curado. E diz o texto que os fariseus levaram o cego. Levaram, pois, os fariseus o que era cego, e era um dia de sábado.
Então eles levaram e começaram a sabatinar ele. Olha, nos conta. Quem fez isso com você? Fala isso. Você não era cego nada. Fala a verdade. Porque muitos dizem que você era cego, mas você não era. E diz o texto que eles começaram a questionar até a própria família. Porque eles não estavam acreditando que havia ocorrido um milagre ali. Só que diz o texto, enquanto eles questionavam a respeito disso, diz o texto que eles não acreditavam que ele era cego e que ele estava vendo. E o interrogaram e interrogaram a família. E perguntaram, este é o vosso filho, que dantes nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais, que também não tinham testemunhado, começam a falar, olha, nós não sabemos. Só sabemos que ele era cego e que agora ele vê. Ele vê. Então a própria família começa a testemunhar que algo havia ocorrido ali. E diz o texto que enquanto eles estavam falando, e eles por não acreditarem, eles expulsam o cego daquele lugar. Eles levam aquele que outrora era cego, e quando eles questionam e eles não escutam o que eles queriam, as palavras que eles queriam, eles expulsam o cego, né? O ex-cego daquele lugar. Só que quando Jesus vem no capítulo 10 falando, ele vem falando justamente isso, que existiam ovelhas que estavam desgarradas de Israel, ovelhas que estavam longe, que talvez não eram, talvez assistidas pelo bom pastor, mas ele diz que ele é a porta, e essa porta ela é viva. O costume daquele período, o pastor ele levava todas as suas ovelhas para o pasto, onde tivesse o melhor pasto. E ao entardecer, ele procurava ou uma caverna ou um lugar melhor para que ele pudesse estar colocando as ovelhas e resguardando, não somente do tempo, mas dos predadores, dos ladrões. E qual era o costume? Enquanto ele guardava as ovelhas ali dentro, que geralmente era um local dividido com outros pastores, então eles se revezavam e eles mesmos se colocavam na entrada daquele lugar que estava servindo como refúgio. Eles se colocavam à entrada daquele lugar e eles deitavam ali e ali eles dormiam, protegendo as ovelhas que estavam dentro daquele local. Então, quando Jesus ele fala para aqueles homens que ele era a porta, justamente por isso, porque não tinha como as ovelhas entrarem nem saírem se o porteiro não abrisse a porta e reconhecesse o verdadeiro pastor. Então Jesus falou, eis que eu sou a porta das ovelhas. Não era uma porta física, mas era a própria pessoa, o próprio pastor, que se desgastava e colocava na abertura daquele local para proteger, sacrificando a sua vida, o seu sono, o seu momento ali para dar proteção às ovelhas. E Jesus, quando ele fala isso, ele fala justamente por isso. Enquanto não deram atenção para aquela ovelha, ele era a porta das ovelhas. E ele tinha prazer em proteger, em guardar e dar vida. Então Jesus, quando ele está falando, olha, eu sou a porta, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele não está falando para um povo que não conhecia, mas ele está falando para o seu povo. Para o seu povo, na verdade, que conhecia a realidade a qual ele estava descrevendo. Então ele vem dizendo da mesma forma. Ele está falando sobre a sua identidade. Se nós formos olhar o Evangelho, a partir do Evangelho de João, capítulo 6 em diante, Jesus ele começa a se mostrar. E enquanto mais vai decorrendo o Evangelho, Jesus ele vai falando, ele cura o paralítico no capítulo 5. E no 6 ele começa a fazer a multiplicação do pão. E quando nós vamos vendo, chega no 6, Jesus ele fala que ele é o pão da vida. Ele fala que aquele que comer do corpo dele, beber do sangue dele, teria parte com ele. E quanto mais Jesus se mostrava, mais Jesus era deixado de lado por muitos, porque não entendia a identidade de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que nós precisamos entender que ele é o bom pastor. A característica do bom pastor é guardar, é livrar, é corrigir, sim. Mas Jesus vem falando assim, olha, o que entra pela porta é o pastor.
mas aquele que entra por outro local, a não ser esse, é ladrão e salteador. Nós muitas vezes usamos isso pelo adversário porque ele também é. Mas Jesus está falando justamente daqueles falsos profetas, daqueles que levam o evangelho segundo a sua vontade, mas só que na verdade o evangelho não está escrito e desenhado neles, porque nada adianta eu falar dessa palavra, eu ter conhecimento dela do início ao fim, se na verdade a minha vida não é uma vida de sacrifício que vai de encontro à palavra do Senhor, porque não adianta somente falar, mas nós precisamos viver, e era isso que Jesus estava falando. Eles estavam mais preocupados, na verdade, de quem tinha curado, do que olhar para o sofrimento daquele homem e crer que Deus tinha feito aquilo. Porque o próprio ex-cego de nascença, ele fala, olha, se vocês não conhecem ele, nem vocês sabem de onde ele veio, mas eu só sei de uma coisa, que ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Eu só quero dizer que se ele veio e está fazendo o que está fazendo, é porque Deus o tem enviado. E diz o texto, quando Jesus chega perto dele, ele começa a falar, Senhor, como que eu posso crer? Jesus fala assim no versículo 10. Perdão, capítulo 10. Jesus fala assim, aqui no versículo, cadê? Versículo... não estou achando aqui agora, mas ele diz assim, como Jesus fala, quem é que abriu os teus olhos? Jesus falando com ele. Aí ele falou, Senhor, como que eu posso crer se eu não sei? Aí Jesus fala, eis que você fala com ele. E diz o texto que esse homem, ele creu com todo o coração e adorou ao Senhor. E diz Jesus no versículo 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus, ele trouxe para trazer a verdadeira religião, para realmente nos ligar a Deus, aonde muitos acham que veem tudo, mas na verdade estão cegos. E aqueles que acham que o Senhor não tem condições, o Senhor abre a visão e mostra aquilo que ele tem para a vida. Foi isso que o Senhor ele fez na vida desse homem. E quando nós começamos a olhar aqui para o texto, ele diz assim, ainda no versículo 9, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus está falando, ei, esse lugar de refúgio só pode ficar aqueles que eu conduzo. Não pode subir pelo muro, não pode entrar pela janela, e tem que ser conhecido pelo porteiro. Tem que ser conhecido pelo porteiro. Mais uma prova de que não são todas as portas que levam a Deus. Não são todas as portas. Porque Jesus, ele diz, e ele repete, eu sou a porta. Quando você vai olhar para o templo, quando ele está falando que ele é a porta, mas não somente no símbolo do pastor, que ele se colocava como uma porta naquela caverna, naquele aprisco, mas também porque você vai olhar para o templo tinha várias portas, e uma das portas, que era conhecida como a porta das ovelhas, era a porta onde eram conduzidas as ovelhas no período de sacrifício. E Jesus, ele fala que ele é o nosso bom pastor, porque ninguém pode fazer o que ele fez por mim e por você. Uma vida sacrificada por mim e por você, para que nós pudéssemos nesse momento estar experimentando a graça desse bom pastor. Nós estamos olhando e estamos vendo um pouco da qualidade desse pastor. Só que na verdade, o pastor, além dele não poupar esforços, ele traz aquilo que é de melhor. Deus, ele tem colocado na minha mesa e na tua mesa espiritual aquilo que é de melhor, aquilo a qual ele sabe que vai me saciar e vai te saciar. O pastor, ele não poupa os seus esforços para lutar para salvar uma ovelha.
Talvez muitos falem, né? Ah, eu tô triste, tô abandonado, mas o verdadeiro pastor está guerreando pela tua vida. Ele está guerreando para a tua vida. E se você está aqui nesse momento ouvindo isso, é porque o Senhor fala: ei, você tá fraco, tá desanimado, mas eu estou lutando por você. Talvez você tenha encontrado muitos pastores, mas o Senhor é o verdadeiro pastor, é aquele que quer te conduzir em segurança, é aquele que quer trazer um verdadeiro alimento, que pode te colocar de pé e te dar força na caminhada. E essa caminhada da ovelha nem sempre é em lugar bom, é em local de deserto, que nem o presbítero Carlos Misael tem falado, o pastor Sérgio. É momentos em deserto. Você está em deserto, mas você não está só. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o interessante é que o pastor, ele, além dele não poupar nenhuma das suas forças para poder guardar aquela ovelha, ele protege dos animais ferozes, ele dá abrigo em meio à tempestade, oh, aleluia, e ainda protege de tudo aquilo que vem contra a saúde daquela ovelha. Só que nós, quando está falando o texto do bom pastor, mas se eu for te incluir, você buscar a característica da ovelha, vê se você consegue se encontrar nisso. A ovelha, muitas vezes ela é teimosa. Oh, Jesus, o Senhor está falando: ei, passa por mim. Por mim, você precisa vir em direção a essa porta. Só que a ovelha nem sempre ela quer ser conduzida. A ovelha nem sempre ela quer ouvir o seu pastor. E diz aqui também que além da ovelha muitas vezes ser teimosa, muitas vezes ela se distrai para o que está fora do aprisco. Se você for olhar um pouco, a ovelha, ela se distrai até com uma borboleta. A borboleta, se ela pousar em qualquer local próximo à ovelha, e a ovelha, ela se prender a sua atenção, ela olha e ela vai atrás. E quando ela vai perceber, ela está longe do aprisco, ela está longe do pastor, ela está longe do calor da outra ovelha, ela está longe da proteção, ela está próxima a um abismo. Quando nós vamos trazer isso para a minha realidade, para a tua realidade, nós somos assim. Nós nos distraímos com muita facilidade. Nós deixamos de olhar para o bom pastor, para essa porta viva que tem nos protegido e tem nos guardado. Outra característica da ovelha é que além dela fazer isso, muitas vezes ela ensina os seus cordeirinhos a fazerem o mesmo. Porque, na verdade, muitas vezes o pastor acaba sacrificando uma ovelha para que não venha perder o rebanho. Para que não venha perder o rebanho. O Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio, nem daquele que está afastado. Mas o Senhor, ele quer nos conduzir a caminhos de vida. E diz o texto que não é uma vida de qualquer maneira, mas é uma vida abundante. Não é uma vida abundante quando eu deixar esse mundo ou deixar esse tabernáculo, mas é uma vida em abundância aqui. Porque se eu estou nesse momento sendo guardado, Deus está trazendo aquilo que eu preciso. Se nesse momento o Senhor ele está me guardando, está me dando paz, está trazendo propósito sobre a minha vida, Ele está sendo meu bom pastor e eu preciso ouvir a sua voz. Outra característica da ovelha é que a ovelha ela é sensível à liderança do seu pastor. Quando esse porteiro, que ele senta no aprisco, ele deita ali e descansa, que amanhece e os pastores estão ali, cada pastor levanta e chama as ovelhas. Somente as suas ovelhas levantarão e seguirão a ele. Jesus ele fala da mesma forma, que não seguirão a estranhos, mas antes irão adiante juntamente com ele, porque ele irá conduzir. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e a conduz para fora. O Senhor nessa noite ele te conduz para fora. Talvez você esteja em meio a uma situação que você tem entrado pelos seus passos, mas o Senhor nessa noite ele quer te chamar para fora.
Seja sensível à palavra do Senhor, à voz do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Um grande rebanho, mas somente um pastor. Nós estamos aqui nessa noite falando em português para nossos irmãos aqui no Brasil, mas tem outros irmãos em outros locais, em outros países, em outros territórios, que estão anunciando a mesma palavra. E o mesmo Espírito tem conduzido em verdade e chamado para fora, porque é um só pastor e Senhor desse rebanho que o Senhor tem nos conduzido. Então nós precisamos ser, na verdade, sensíveis à presença do Senhor. Outra verdade que nós vamos olhar, olhando para as ovelhas, é que elas se assustam com facilidade e ficam apavoradas pelo mínimo problema. Sabe aquilo que tem roubado a tua paz? Talvez nessa noite seja o mínimo problema, mas se você colocar diante do bom pastor, se você entrar por essa porta e depositar a tua confiança, você vai ver que isso não será nada, porque o Senhor mudará esse quadro, porque Ele é poderoso e Ele prepara um banquete na minha vida e na tua vida. Ele traz aquilo que é necessário para a minha vida e para você. Não desista, seja sensível à voz do Senhor. Não se assuste com facilidade. Rumores talvez você tenha ouvido, mas eu quero nessa noite te pedir, te falar com o auxílio do Espírito Santo, a você conduzir os seus ouvidos em direção à verdade do Evangelho. Os rumores podem estar grandes, os rumores, as notícias podem não estar nada agradáveis, mas eu quero te falar, conduza o seu coração e a sua atenção à presença do Senhor nessa noite. E elas ficam, o problema que é pequeno, o Senhor ele tem poder, agindo Ele, operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? E além disso, as ovelhas, por mais que elas sejam numerosas, elas não conseguem se defender. Mediante as situações de perigo, mediante as situações de um ladrão, de um salteador, do lobo, a ovelha, na verdade, a primeira alternativa que ela tem, porque ela não sabe se defender, é fugir. Ela foge, porque ela não entende. Mas essa ovelha que tem o bom pastor, que passou pela porta, ela sabe que ela não precisa temer, porque o seu pastor está protegendo. O bom pastor está guardando a sua vida, está livrando de todo mal. E ela sabe que nada irá acontecer, porque tem alguém que guarda de noite e de dia a sua caminhada. Ele vai adiante de nós, ele vai adiante de nós, diz o texto. E nada mais tranquiliza a ovelha do que o seu pastor. A relação é muito linda, porque se você buscar e procurar para você ler, você vai ver que as ovelhas, elas são conduzidas pelo pastor, não é por ameaça, mas é pela intimidade com ele. É pela intimidade. É uma relação de amor. Não é uma relação de ameaça. É o mesmo tom que o Senhor ele nos convida nessa noite. A adentrarmos essa porta. Por amor. Por amor à sua palavra. Por amor à pessoa do Senhor Jesus, que nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele, mas ele nos fez amigo pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Pelo sangue que foi derramado naquela cruz. As ovelhas, as características de nós como as ovelhas de Deus, nós precisamos ser confiantes. Não confiando na nossa força, mas confiando que, na verdade, nós estamos diante de um verdadeiro pastor, que tem nos guardado, nos levantado, nos livrado nos momentos maus. Quando nós falamos assim, agora não tem saída, o Senhor ele abre um caminho e nos faz passar por esse. Da mesma forma, as ovelhas que têm o Senhor como pastor, elas sabem que estão seguras em Deus.
E, na verdade, independente do que elas venham ter feito. Talvez elas tenham pulado, tenham se desviado, mas o bom pastor, em todo momento, ele está disposto a resgatar a sua ovelha. Porque está ferida, mas é a ovelha dele. Ah, ela está doente, mas é a ovelha dele. Ah, ela está tão distante, mas é a ovelha dele. E nessa noite o bom pastor, ele te chama pelo nome. E ele te convida a você se voltar para ele com entendimento, com seu coração e crendo que ele tem poder de te fazer sair do momento, do local que você está e te conduzir em segurança. Ele quer te conduzir em segurança. Conforme diz o texto, versículo 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor, ele tem dado vida por mim e por você. Então que nós não venhamos ignorar aquilo que ele tem feito, mas que nós venhamos descansar. Nessa noite, talvez você esteja longe, afastado, mas você não deixou de ser ovelha. Talvez na sua fraqueza você não deixou de ser ovelha. Talvez no momento de indecisão você não deixou de ser ovelha. Talvez nesse momento que você está passando, a sua fé tenha esmorecido, mas o Senhor nessa noite, ele quer te colocar de pé. Mesmo que os seus joelhos venham fraquejar, o Senhor, ele toma você pela mão e te conduz em segurança e fala: ei, filho, vem, eu não vou te colocar na frente não, eu vou adiante de você, abrindo caminhos, preparando caminhos e endireitando os caminhos tortuosos para que você possa atravessar em segurança. E conforme o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu, ó Senhor, está comigo. Não desanime, não perca as batalhas que você tem enfrentado, mas que você venha entender que o Senhor, ele é a porta. Você vai se deparar por muitas portas abertas, que talvez você até pense que todas foi Deus que abriu, mas ele é a porta. Ele é a verdadeira porta e é essa porta que ele te conduz e te chama para você atravessar nessa noite. Eu gostaria de te convidar a você estar nesse momento juntamente, né? Vamos estar orando, convocando e apresentando ao Senhor, aquele que unge a nossa cabeça com óleo. Porque até o óleo na cabeça da ovelha, ele tem um significado. Porque quando a ovelha, ela tá em um momento de revolta, ou talvez num momento de atrito com outra, o óleo sobre a cabeça da ovelha impede que ela venha se ferir. Tem momentos na nossa vida que as nossas indecisões, as nossas lutas tentam trazer mais sofrimento do que aquilo que nós já estamos passando. Mas quando esse pastor, ele derrama o seu óleo sobre a minha cabeça, sobre a tua, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso entendimento, ele é banhado pelo óleo verdadeiro. E tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que tenta trazer morte, que tenta trazer turbação sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele tem que cair por terra, porque o bálsamo de Gileade, a unção que quebra todo jugo, ela é dispensada na minha cabeça e na tua cabeça, e operando o Senhor, quem impedirá? Muitas são as setas, mas elas todas baterão e cairão por terra, porque o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos livra, e quando nos faltar força, o Senhor nos conduzirá em seus braços, porque o pastor, ele faz isso. Tem momento que a ovelha não consegue mais caminhar, porque talvez no momento de fuga, ela quebrou a pata, talvez no momento de fuga, ela caiu de um abismo, está ali viva, está sobrevivendo. Como que ele vai fazer? Então ele desce, oh aleluia, ele desce ao local de abismo, onde está aquela ovelha, e ele pega nos braços e diz: olha, você não pode caminhar não, mas você também não vai ficar aqui, você não pode caminhar, mas eu venho ao teu encontro, e mesmo você não podendo caminhar, eu te coloco nos meus braços e eu te levo pro aprisco. Oh, aleluia, o Senhor te chama nessa noite. Talvez você não tenha conseguido
observar a profundeza da palavra qual o Senhor está falando contigo. Mas ele fala, eis que eu vou no lugar que você se encontra. Muitos talvez não querem ir, balancem a cabeça, já está afastado, está longe, não adianta mais. Mas o Senhor fala, eis que eu vou descer a esse lugar e vou te conduzir, eu vou te arrancar as correntes que prendem a tua alma. Eu sou o Senhor que quebro as correntes e que te dou liberdade verdadeira, e que jogo por terra todo gigante, todo demônio, tudo aquilo que aprisiona a tua alma. Eu sou o Senhor que curo e que liberto, e te carrego com força e te coloco num lugar seguro, na rocha eterna, que é Jesus nessa noite. Oh, aleluia. O Senhor, ele te coloca. Saiba que não é à toa que você está aí, mas o Senhor tem falado, olha como eu conheço as tuas dores, olha como eu conheço a tua aflição. Quantas vezes você já acorda, Deus, e você fala, Senhor, que seja o último dia. Oh, aleluia. Que seja o último dia, eu não aguento mais viver. Oh, mas o Senhor fala para você nesse momento, a vida e a morte está na minha mão. Eu tenho um propósito para a tua vida. Você se levanta todo dia falando que é o último dia, e o Senhor fala que é o início da tua história. É o início da sua história. Você talvez levante e fala, não aguento mais, não sei como eu vou voltar, eu não sei o que será da minha vida quando eu chegar em casa. Mas o Senhor fala, ei, é o início, porque eu faço nova todas as coisas. E você sabe que o Senhor tem falado contigo nesse momento. Você levanta e você fala justamente isso. Você pede ao Senhor que seja o último dia, assim como Elias estava dentro daquela caverna e ele achava, não, Senhor, quem sou eu? Seja o último. O Senhor fala, ei, tem uma jornada para você. Tem uma jornada para você. Olha, homem, eu tenho uma jornada para você. Quem é você para tentar entender o meu querer na tua vida? Mas obedeça, seja sensível à minha palavra e à minha voz, porque eu quero te conduzir em segurança. Oh, que nesta noite você possa deixar o Senhor te conduzir em segurança. Que o Senhor venha te conduzir em amor. Levante a tua mão e fala, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho andado conforme a minha vontade, mas eu quero andar segundo a tua nesta noite. Senhor, se é verdade o que tem sido falado por esse canal, Senhor, muda o quadro da minha vida. Senhor, me liberta desses vícios, me liberta desse caminho a qual eu tenho andado, porque eu sei que o Senhor tem poder de me resgatar e me fazer um pregador da tua palavra. Aquele cego, ele era antes afastado da sociedade, andava pelos cantos da cidade, dependendo de uma moeda, de uma esmola, mas o Senhor o transformou e o colocou um pregador do evangelho. Talvez ele não tinha muito conhecimento, porque ele, naquele período, não tinha Bíblia em braille. Talvez ele não conseguisse, né? É uma tecnologia de inclusão bem posterior a essa época. Mas eu não sei os meios que ele tinha. Mas uma coisa eu sei, Jesus entrou e mudou a história. E quando Jesus muda a história, todos temos história para contar. Você tem história para contar. Você tem história para contar. Se você está aqui, é porque o Senhor tem te guardado. O Senhor tem te dado fôlego de vida. Talvez você esteja adoentado, esteja numa cama nessa hora, mas o Senhor quer te colocar de pé. Abra o seu coração nesse momento e deixe o Senhor mudar a sua história. Ele tem um novo começo para você, um novo começo. Aquele que andava pelo chão da cidade, agora teve que ir andar de canto em canto, testemunhando. Ei, eu nunca vi, mas depois que eu conheci esse homem, a minha vida mudou. Eu olho para o céu, eu olho para a família, eu olho para os filhos, olho para todos e consigo enxergar, porque esse homem, enviado de Deus, mudou a minha história. E é justamente assim que o Senhor ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Nós vamos estar orando, coloque seu pedido e creia. Você nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor, que você possa colocar o teu nome, que você possa nessa noite tomar um passo decisivo na tua vida. Não deixe para amanhã, mas se reconcilie hoje. O Senhor te chama para Cristo hoje. Ele quer, não tem como pular o muro, não tem como entrar por outro acesso, tem que passar pela porta. E essa porta, ela é viva. E essa porta só é aberta pelo porteiro que
é Deus. E Ele só abre para Jesus, que é a porta nessa noite. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que você possa deixar o Senhor mudar a tua vida. Que o Senhor ele possa entrar na tua casa e mudar a tua história e o destino a qual você tem andado. Vamos estar orando e apresentando nossos irmãos na presença do Senhor nesta noite. Amém? Senhor, nós queremos agradecer pela tua palavra. Ah, Senhor, como muitas vezes nós, Senhor, nós somos como as ovelhas. E o Senhor bem ilustrou, Senhor, e nos mostra aqui por quê. Quantas vezes o Senhor quer nos guardar em segurança. O Senhor quer nos levar em local seguro. Senhor, mas nós queremos ir segundo a nossa intenção. Nos perdoa, Senhor. Quando nós queremos, Senhor, andar distraídos por coisas, Senhor, que tentam roubar a nossa atenção de Ti. Queremos Te pedir nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda. Nos resgata, Senhor, de nós mesmos. Quantas vezes nós estamos perdidos, Senhor. Mas não é numa localização física, mas estamos perdidos dentro de nós mesmos. O nosso pensamento, a nossa emoção, está tudo bagunçado, Senhor. Mas nós queremos depositar diante do Senhor e pedir que o Senhor venha nos ajudar. Coloca tudo no devido lugar, nos leva ao local de segurança. Nos leve ao local de segurança nessa noite. Senhor, nos ajuda a sermos sensíveis à Tua voz, a ouvirmos, Senhor, a Tua palavra e seguirmos em direção sem duvidar, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos agarrar, Senhor, firmemente justamente essa palavra como foi falada nesta noite e que possamos nos encorajar, Senhor, a cultivar características da verdadeira ovelha. Que nós possamos entender que o Senhor tem aquilo que é melhor, não aquilo que é bom, porque aquilo que é bom muitos podem oferecer, mas o Senhor tem aquilo que é melhor, mas que nós possamos experimentar o Teu melhor, que nós só conseguimos experimentar quando nós atravessamos essa porta. Toma essa família, essa casa, essa mãe, essa avó nesse momento. Ajuda, Senhor, a conduzir em segurança a sua casa. Depositado ao Senhor, Senhor, essa oração sobre essa cozinha, no quarto, aonde estiver, mas Tu és o mesmo Deus, Tu és o único caminho nessa noite. Nós Te rendemos glória e graça nesse momento. Senhor, queremos Te pedir pela vida dos nossos irmãos nessa noite. Senhor, pelo Vilar, pela irmã Paulina, o Gustavo, Senhor. Queremos Te pedir em nome de Jesus, Senhor, traz providência para a vida dos nossos irmãos que estão acometidos, estão doentes. Quantos colocaram aqui, Senhor, que tem alguém, conhece alguém que está cometido com essa enfermidade, com esse vírus. Queremos Te apresentar nesta hora, toca no corpo, toca no sangue. Senhor, para o homem não tem cura, nem tem controle ainda, mas para Ti, Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer. Visita a Marinete, visita, Senhor, o Alê e a Emily, que estão fazendo aniversário nesse dia, Senhor. A irmã Elizabeth também, então o pastor Eduardo e sua família, como a Tatiane Mendes, que está com Covid. Senhor, toma a Rose Nascimento, a qual nós temos orado, Senhor, todos os dias aqui, te pedindo que o Senhor venha alcançar, venha guardar. Senhor, toma a Viviane do Francisco, toma a sua família, sua parentela da irmã Miriam, toma a irmã Elizabeth, ajuda a sua filha, Senhor. Quantos milagres o Senhor tem feito, Senhor, nós somos testemunhas do que o Senhor tem sido feito na vida da tua filha. E estamos aqui para testemunhar que Tu és a porta verdadeira e que nós possamos atravessar por essa porta, que a nossa casa seja banhada pela Tua presença, pela Tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Toma a Viviane, da irmã Maria Nísia, toma a irmã Maria Nísia e seus filhos, guarda, livra. Toma o Paulo César, Senhor, que solicita de uma porta de emprego. Ah, Senhor, aquilo do Teu filho. Senhor, abre aquilo que, Senhor, que talvez ele não esteja imaginando. Não abra, Senhor, aquilo que é bom, não. Mas abra aquilo, Senhor, que está, na verdade, aquilo que é melhor nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, queremos Te pedir. Em nome de Jesus, Senhor, queremos Te pedir. Em nome de Jesus, alcança cada um nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda, Senhor, a Tua família, a Tua casa. Guarda nossos irmãos, em nome de Jesus. Nós já Te apresentamos isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, queremos Te pedir todas as coisas que o Senhor possa colocar no lugar, porque Tu és fiel e o
nos convida a passar por essa porta. Que nessa noite você possa descansar, você e toda a sua casa. Domingo, amanhã estaremos aqui, né? Com a transmissão diretamente da nossa igreja, 7h15 da noite, tá? Nosso culto será presencial, com transmissão pelo Facebook, da mesma forma que está sendo feita hoje, tá? Todos os dias nós temos culto pelo Facebook, tá? Terça, quinta e domingo, diretamente da igreja do culto presencial. Segunda, quarta, sexta e sábado é somente pelo Facebook, tá bom? E domingo é a nossa Santa Ceia, que nós possamos descansar no Senhor, sabendo que Ele tem guardado o nosso sono, o nosso dia e tem nos conduzido em segurança, amém? Na nossa igreja nós temos um brado de vitória e nós falamos assim: até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres, amém? Que o Senhor te guarde, te livre, a tua família, que você possa entrar e sair em segurança, porque o Senhor está indo diante de você, te livrando de grilhões, te livrando de acidentes, te livrando de tudo aquilo que seus olhos não podem contemplar, mas Ele está aí para te proteger por amor, amém? Até amanhã, 7h15 da noite, amém? Que a paz do Senhor, que o Senhor continue nos guardando, continue orando pela minha casa. Eu sou carente na oração.